Facebook aqui? Dá, mas aí vai ficar aquela imagem, né? Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Noite. Minha luz que me guia. Boa noite, Rita. Boa noite, Emerson. Boa noite, Murilo Gabriel. Murilo Gabriel Tatu. Olha que interessante. Tem um perfil de tatuador aqui, hein? Legal. Yara Sofi. Boa noite. Fábio Luca. Cozinha da Vila. Que interessante. Olha, bastante gente que eu não conheço de conversar, talvez. Jardel Araújo. África Imoie. Boa noite. Bacana, eu acho que África Imoie é de uma revista, se eu não me engano, que eu tenho acompanhado aqui no Instagram. Tenho homenageado alguns babalorixás e alorixás que eu tenho admirado bastante o trabalho de vocês. Parabéns. Janaína. Boa noite, Janaína. Paulo Otávio. Ionecar. Leonardo Prado. Muito boa noite, estejam muito bem-vindos. Sullivan Chaves, meu querido, muito boa noite. Jamile Lopes, Victor, Rafael, RP, né? Emerson, Paquiela, muito boa noite. Pai Oxóssi que abençoe a todos nós sempre. Boa noite, Janaína. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite, Bruno Assunção. E aí, meu querido, tudo bem? Boa noite. Cíntia Reis, minha companheira de luta das redes sociais. Guerreira, desde o início. Meu nome é Cris Babá, a minha luz que me ilumina. Boa noite, Cris. Motumbá Motumbá. Você está bem? Tá tudo bem? Marcel Leite. Muito obrigado, Rafael. Tem muita gente aqui que eu não conheço. Vocês viram o número de seguidores que tem aqui, mas são pessoas que, à medida que vão me seguindo, vão falando comigo no inbox, viu? E se tem uma coisa que eu faço, que assim, tem muita gente de prova, é que eu respondo o inbox, né? Tem gente que acha que eu não respondo, mas eu respondo o inbox. E normalmente, na maioria das vezes, sou eu que respondo. Camila, boa noite. Léo SP, boa noite. Boa noite. André Lima. Underline, muito boa noite. Márcio Coeto, muito boa noite. Boa noite, África. Muito bem-vindo todos vocês. Bruno Lessa. Oyalabá, muito boa noite. Como vocês estão, hein? Estão bem de frio, tá todo mundo aí agasalhado, todo mundo aí preparado para o nosso bate-papo. Cássia Matos, Marcel Leite, AK
É o Paulo, né? Eu não consigo falar este nome. Paulo, meu filho querido, meu querido guerreiro das guerras diárias. Tudo bem com você? Professor Jeverton, Leprince ou Leprince, não sei, deve ser Leprince. Muito boa noite para todos vocês. É um prazer muito grande que vocês estejam aqui. Ô Chiarode, ô Decoque Maior, ô Cearolê. Tudo ótimo, muito bem. Quem sabe o tema da live de hoje? Isma de Holanda, muito boa noite. Muita gente entrando, pessoal. Espero que vocês fiquem, se sintam bem, que vocês fiquem à vontade para a gente dialogar, para a gente discutir, conversar, trocar essas ideias, né? Sempre dizendo que não existe uma verdade absoluta para nada, né? No mundo não existe. E quem dirá dentro das religiões, né? Isso é uma coisa do nosso cotidiano. Não existe verdade absoluta. Até mesmo da ciência, que ela é exata, muita gente duvida, né? Imagine de uma religião, até mesmo de religiões onde se tem livros, né? Para poder conduzir aquele povo da religião. Mesmo assim, se há muitas dúvidas quanto à interpretação desses livros, imagine uma religião que não teve livros, né? Lá nos primórdios, não teve uma Bíblia direcionando, né? Não teve um documentário direcionando, não teve nada, né? Tudo foi passado oralmente, de forma oral, dos mais velhos para os mais novos, e assim foi. Então imagina a nossa religião, a gente precisa compreender que dentro da nossa religião não há, né? Se dentro das outras não há, imagina da nossa, que não tem nada assim que nos faça seguir, né? Aquele beabá, vamos dizer assim, aquela cartilha, né? O que existe dentro da nossa religião é respeito, hierarquia, coisas que dentro de outras religiões não tem, né? E dentro da nossa a gente precisa valorizar isso, essa tal hierarquia. Será que o tema que a gente vai falar hoje não tem um pouquinho a ver com essa palavra? Vamos refletir? Pensa bem, né? Se a gente vai falar de Ibá na casa de Axé, possivelmente a gente vai estar falando de hierarquia também, um pouco da hierarquia. E a nossa religião ela é abençoada por isso. Graças ao Lodumare e a todos os orixás, os devotos dentro do candomblé, se tem uma coisa boa que nós aprendemos é respeitar a hierarquia, né? Respeitar os dogmas da religião. Quem não se acostuma com esses dogmas, quem não se acostuma com essa hierarquia, com certeza fica de passagem no candomblé, vive como planta, ou então não fica, só passa e vai embora, mas não fica. Porque a nossa religião ela é baseada nisso, ela é embasada no respeito, daí no cumprimento da hierarquia e de todos os seus dogmas. Tem excessos? Sim, tem excessos, na minha opinião, né? Mas tudo é administrável, tudo é adaptável, né? Tudo é evoluído de uma maneira que fique bom, que fique legal para todo mundo. Eu costumo dizer que, embora existam os dogmas da religião em si, também tem cada casa de axé tem os seus dogmas, né? A gente precisa respeitar qual é a raiz daquela casa, né? Porque assim, o babalorixá ou ialorixá, ele precisa seguir aquela raiz, ele precisa seguir aqueles ensinamentos. À medida que ele segue, os ancestrais que ele cultua daquela raiz ficam felizes com ele, porque ele propaga ali coisas, rituais, vestimentas, né? Gesto, palavras e tudo mais que eles faziam lá atrás, que eles praticavam lá atrás. Então, dessa forma, existe ali uma energia positiva que conspira a favor do Ilê, a favor da casa.
O assunto que nós vamos falar hoje aqui, ele precisa ser muito bem falado, porque a gente precisa entender que cada casa de axé tem que respeitar essa sua raiz. Ela precisa respeitar esse seu legado de tantos ancestrais que vieram antes daquele babalorixá que está atuando ou daquela ialorixá que está atuando. É dessa forma que a gente precisa compreender se Ibá fica na casa do axé ou se vai para a casa do filho. Então, assim, existem determinados casos que a gente acha absurdos, né? Eu vou citar aqui um dos casos que a gente acha absurdo, porém, sabe-se lá por que essas pessoas seguem dessa forma. Acredito eu que se respeitam a hierarquia, os dogmas, com certeza a sua linhagem aí, né, de axé, praticava dessa mesma forma, e se essa pessoa fizer de outra forma, ela vai estar desobedecendo a sua ancestralidade. Então isso tem que ficar claro, tá bom? Respeitando, né, como é feita a nossa religião, de onde ela vem, como que ela é embasada, que é no respeito da hierarquia. Brena Rodrigues, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Alexandre Juremeiro, muito boa noite, meu querido. Henrique 111, boa noite. Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria já de antemão perguntar para vocês qual é a opinião de cada um de vocês sobre este tema que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro, eu acredito que todos estão me ouvindo bem, porque todo mundo se comunicou comigo aqui, todo mundo me deu boa noite, todo mundo respondeu meu boa noite, então tá tudo ok, pelo que eu estou percebendo aqui. Só me falem então de vocês, o que vocês acham deste tema que eu coloquei hoje aqui pra gente, esse tema que eu escolhi, tá? Qual a opinião de vocês? Coloque aqui resumidamente, por favor. Eu estou esperando com calma, tá? Não estou com pressa não. Márcio Santana, meu querido, tudo bem? Bruno Santos, o Pai que te abençoe sempre, Paulo, Pai Oxóssi que nos abençoe. André de Sodré, vamos lá pessoal, tô esperando vocês, hein? Tiago, Drica Simões, Ismael, né, Isma, é verdade. Bia Freitas, Preto Dentista. Olha aí, acho bacana colocar as profissões de vocês aqui, viu? Quer queira, quer não, já é um jabazinho aí, hein? Já é um merchandisezinho, por que não, né? Douglas Souza, com certeza que é Doug Souza. Vamos lá, deixa eu ver aqui se alguém já me mandou. Nossa, eu tava lá em cima ainda. Porra, Leozinho. Tem uns nomes, pessoal, que é difícil de pronunciar. E aí, estão me ouvindo? Vou ter que perguntar agora se vocês estão me ouvindo, porque ninguém me respondeu ainda. Eu só queria que vocês respondessem assim, ó. Eu concordo que o Ibá fica na casa de axé. Não, eu não concordo em que o Ibá deve ficar na casa de axé. Eu gostaria que vocês me respondessem dessa forma só, tá? Não precisa se estender muito se vocês não quiserem. O Sullivan respondeu assim, não sei, eu sou meio dividido, depende dos casos. Acho que deve se jogar e perguntar nos búzios. Boa resposta. Olá, Wagner, seja bem-vindo. O Kiko falou... tô esperando até hoje o meu fio de contas. Que fio de contas, Kiko? Pelo amor de Olodumare. Que eu prometi veio alguma entidade minha aqui prometer o fio de contas, eu não tô sabendo? Que eu não lembro disso não, hein? Ó, o Virgílio respondeu que sim, pai. Deve ficar na casa de axé. Tá? Vamos lá, eu quero ver mais. Tem a minha luz que me guia respondeu sim. Estou ouvindo bem. Ok, então é sim. Sim para minha pergunta e estou ouvindo bem. Ok, muito obrigado.
Le Prince falou, para mim, babá, de certo no candomblé antigo, o ibá sempre fica no ilê, axé, mas eu acredito, se a pessoa tem uma consciência e sabe cuidar e cultuar seu ibá na sua casa, não tem problema em levá-lo. Boa resposta, gostei dessa resposta. Torres respondeu sim, está audível, meu áudio, ok. Tô bem também, Cíntia. O ibá do orixá, a louça do orixá, o assentamento do orixá, o ibá que nós dentro do candomblé chamamos ibá, tá? No africano se chama ojubô, tá? No candomblé algumas casas chamam ojubô também. Esse ojubô, esse ibá, esse assentamento, essa louça do santo, depois de iniciado, deve ficar na casa de axé ou deve ir com o filho para casa? Ítalo, muito boa noite. Acredito que há casos e casos. África Moye falou. Penso que os orixás são determinantes nessa decisão, axé. Muito bom. É sábio de quem consulta, né? Porque África, eu não sei se você vem me acompanhando, porque eu sempre bato nessa tecla. O erro, né, de alguns dirigentes é não consultar o oráculo, o orixá, de forma permanente. As pessoas têm um pouco de preguiça em consultar os orixás para algumas coisas. Vem um filho na minha casa, por exemplo, e fala, meu pai, eu gostaria de levar meu ibá para casa. Né? Se a minha casa segue uma raiz que permite o filho levar o ibá para casa, mesmo assim, eu, enquanto sacerdote, tenho obrigação de consultar o oráculo. Mas a gente não vê muito isso sendo feito, né? A gente não vê. A gente só vê, tipo, segue-se a regra da casa, mas perguntar mesmo para o orixá se deve ou não levar, embora a regra da casa diz que pode levar, a gente não vê muito, não é muito comum se perguntar ao orixá se ele quer ou não ir, porque tem essa questão. Tem orixá que não quer sair do axé. A Cíntia concorda. O guia espiritual fica na casa enquanto o filho está lá. Se o filho sair, o ibá deve ir junto. Entendi. Consultar os búzios para saber se deixo na casa ou não. Muito bom. Wagner, eu deixo lá, ok. Leal Dan falou, bem Sababá, o Lodomar que nos abençoe. Acredito que o ibá do santo, respondo por mim, eu acredito que deve ficar na casa de axé, mas se o dono tiver espaço adequado, por que não levá-lo, né? Verdade, é uma boa resposta. Torres falou, eu concordo que fique na casa de axé, porém existem questões que precisam de atenção. No meu caso, estou com o meu ibá na casa porque a casa qual eu fui iniciado foi vendida. Interessante. Concordo que o ibá tem que ficar na casa do axé, mas tem casos que o filho quer levar para casa. Tá, eu vou dar um pouquinho da minha opinião agora. O que eu acho dessa situação, né? O ibá do orixá, o ojubô, a louça do santo, deve ficar na casa de axé, sim ou não? Primeiro de tudo, a gente tem que, no comecinho aqui da live, quando eu falei, respeitar a raiz dessa casa, né? Os dogmas desse axé e também da casa, como eu falei, né? Tem os dogmas que são da religião, tem os dogmas que são da raiz daquela casa, né? Que se faz aquela herança ali espiritual dentro daquela casa. Tem essa questão que tem que ser respeitada, tá? Os nossos ancestrais, eles precisam reconhecer as nossas atitudes dentro do axé. Porque se eles não reconhecem, eles não abençoam os nossos rituais. Quem é de axé aqui, que é antigo de axé aqui, sabe do que eu estou falando. Quando a gente vai fazer um ritual, né, um grande ou pequeno ritual, não importa, a gente invoca os nossos ancestrais.
né? A gente invoca os nossos ancestrais. E nessa que a gente invoca os nossos ancestrais, eles precisam estar de acordo com o que está sendo feito, com o que está sendo falado, com o que está sendo realizado. Se eu vou abrir um jogo de búzios para saber, porque aqui em casa é tudo com jogo de búzios, tá, pessoal? Ou é jogo de búzios ou é jogo de obi, não existe outra forma. Se eu quiser mudar um móvel do lugar aqui, eu tenho que perguntar se eu posso fazer isso para os meus orixás, para os meus compadres, comadres, porque não sou eu que mando, são eles. Então eu parto de uma premissa que eu devo obedecê-los. Do dia que eu comecei a fazer isso, a minha vida começou a mudar para melhor. Então eu sigo neste ritmo aí. Então eu vou jogar para saber se aquele Ibá deve ou não sair da casa de axé. O meu ancestral, ele vai me abençoar ali naquela consulta, porque ele vai estar ali, eu vou invocá-lo, né? Eu não vou invocar só o orixá, vou invocar a minha ancestralidade também. E aí ele vai me falar, pode sair, pode tirar, né? Só que se a minha árvore espiritual aí na hierarquia que eu sigo dentro do axé não concorda com aquilo, eu vou ter problemas. Tá? Eu vou ter atritos, então ou eu vou ter na minha vida, ou vou ter na vida do filho, alguma coisa não vai ficar boa. Para que tudo fique bem, o princípio de tudo é isso, é ver se naquele axé que eu faço parte, entrega-se Ibá. A partir de qual idade de iniciado entrega-se Ibá, né? Dentro daquele axé. E também se é comum isso, né, o filho levar o Ibá para casa. Por quê? Se a pessoa já entra naquele axé sabendo que o Ibá vai ficar lá até tal data, até tantos anos de iniciado, até idade de santo, tal, tudo que é acordado não é caro, não é bagunçado, né, é respeitoso. Eu conheço casas que não entregam nunca. Você pode se tornar babalorixá, você pode se tornar ialorixá, frequentando este axé. Você terá que montar outro Ibá na sua casa. Eu conheço casas que são assim. Você terá que montar outro Ibá para o seu santo na sua casa, quando você abrir a sua casa de babalorixá, de ialorixá. Por quê? O Ibá que foi iniciado lá na casa onde você faz parte, o axé que você faz parte, não sai de lá nunca, jamais. Se você me perguntar, você concorda com isso, babá? Não, eu não concordo com isso. Não concordo com isso. A minha opinião é essa, tá? Não concordo com isso. Eu acho legal, eu acho bacana o Ibá ficar até a maioridade da iniciação, do Iaô, até a maioridade. Quando é a maioridade? Quando se completa 7 anos de orixá, obrigação paga, se tornou de maior dentro do Ilê Axé. É um ebome, é um irmão mais velho a partir daquele momento, né? Dentro da nossa religião candomblé. Sendo assim, essa pessoa abriu casa. Bom, vamos lá sentar a casa dela, então tudo será colocado na casa dela, inclusive o orixá que ela iniciou, o orixá que ela montou na sua iniciação, será levado para a casa dela. Eu concordo com isso, é dessa forma que eu propago, tá? Estão me ouvindo aqui? Então é dessa forma que eu acredito, é dessa forma que eu acho justo, é dessa forma que o meu ori fica feliz, é dessa forma que o meu ori fica de acordo com o que está acontecendo. Eu sinto que a minha ancestralidade gosta dessa forma que eu penso e que eu ajo. Eu sinto isso porque toda vez que eu falo sobre isso, que eu jogo para saber sobre isso, sempre as caídas são boas, sempre as caídas são positivas, o assunto é suave, não ataca meu ori, fica tudo bem, fica tudo perfeito. Então quando isso acontece é porque você está praticando a coisa certa, você está praticando a coisa da forma correta. Tá? Não acho justo uma pessoa foi iniciada na minha casa, por exemplo,
ela quer abrir a casa dela depois dos 7 anos de orixá, né? Ela quer abrir a casa dela e não poder levar o ibá do santo dela para casa. O ibá que Oxóssi, por exemplo, comeu ali durante 7 anos, se ela deu a obrigação de 7 anos com 10 anos, comeu ali durante 10 anos, e essa pessoa, com todo o amor que ela tem também por aquela louça, por aquele ojubô, ela não poder levar isso para casa dela, não poder fazer parte da casa dela, de onde vão sair os filhos dela. Isso dói, né? Isso machuca. Embora eu falo, vamos respeitar a hierarquia, a ancestralidade daquela casa, mas, gente, por favor, tem coisas que ferem, né? Ferem o ser humano, os seres humanos. E eu acho que quando começa a ferir, como eu falei agora há pouco, atacar o ori, né? Deixar você em desequilíbrio psicológico e espiritual e harmonioso com a sua família de axé, isso para mim não é ire. Isso para mim é ibi, é osobo, é negativo. Isso aí tá errado, tá? Precisa ser revisto. Isso precisa ser revisto, na minha opinião. Não é bacana. Outra questão, a pessoa compra a louça, né? Ela compra a louça. Nessas casas aí, aonde não se pode tirar de forma alguma o assentamento do orixá, nem por decreto, nessas casas, por mais que você tenha comprado a louça, se você sair da casa, você não pode retirá-la. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Você lutou, porque a gente sabe, principalmente nos dias atuais, não é fácil comprar as coisas que a gente precisa para fazer uma iniciação ou para tomar uma obrigação. Quando a gente muda de axé, tal, por um motivo ou por outro, a gente não leva o ibá, você vai montar tudo de novo. E você não poder levar a sua louça quando você sair daquela casa, porque a casa não permite. E sabendo que você pagou ali, você comprou, saiu tudo do seu bolso, você foi atrás, você escolheu o modelo, né? Você mandou fazer, porque às vezes você manda fazer personalizado, e mesmo assim, você não poder tirar, isso é bacana? A minha luz aqui falou assim, eu saí de um ilê e não deixaram eu levar. Pois é. Agora sim, se a louça é da pessoa, por que não pode levar, né? O Lealdão, babá, eu saí de um ilê, não deixaram levar meu ibá, tá vendo? Isso é mais comum do que tomar água hoje em dia, entendeu? Isso é mais comum do que tomar água hoje em dia. Mas assim, pessoal, a gente precisa não permitir que essas coisas aconteçam, né? Existem coisas que a gente, quando quer deixar no passado, a gente não quer nem olhar para a cara mais. Tem pessoas que se iniciam numa casa e dá tudo ruim. Ou ela toma obrigação numa casa e dá tudo ruim. A pessoa, ela cria uma certa rusga por tudo que envolveu aquela obrigação, aquela iniciação. Inclusive o orixá. Não o orixá, a divindade, mas a louça, tudo que houve ali, que foi usado, a pessoa cria uma certa antipatia por tudo aquilo ali. É o ori dela que inquisilou. Sabe, o ori dela não gosta, olha para aquilo e dá um atrito. Então ela acaba deixando aquela louça para trás. Sai da casa e deixa. Deixa porque ela não quer nada que lembre aquele local. Então a gente, quando vê aqui, muita gente aqui falando, eu saí da casa e não levei. Eu saí da casa e não me deixaram. Mas muitas pessoas também, a gente precisa ser sinceros, né? E a gente precisa admitir, eu saí da casa, eu me afastei do axé e eu não voltei para buscar o meu assentamento. Eu não quis mais saber daquela casa, daquele assentamento. Tem muita gente que faz assim, né? Então, nem sempre é a casa de axé que não deixa tirar. Mas esse fato aqui que eu estou falando para vocês está mais comum do que tomar copo d'água. Tá? Os axés não deixarem os seus filhos tirarem o ibá quando eles se desligam do axé. Babá, o senhor acredita que as pessoas podem fazer maldade em cima do ibá? Quando eu saí, fiquei muito pensativo com isso. Eu acredito assim que todo mundo fala essa frase, né? Dentro da nossa religião, que a boca que abençoa não pode amaldiçoar. A gente já cansou de ver aqui na internet pessoas que iniciaram outras pessoas excomungando elas na internet.
Então, assim, a partir do momento que a boca fala, é porque o coração está cheio, né? O coração está cheio daquele sentimento quando a sua boca fala. Se você vai para a internet excomungar um filho de santo seu porque fez uma besteira, saiu da sua casa, falou, criou briga, você está amaldiçoando ele, né? Se a pessoa tem coragem de vir em rede aqui, mundial, não é nem nacional, rede mundial, falar mal, amaldiçoar o seu filho de santo, o que ela não pode fazer com o ibá dele, né? Se vai dar resultado, se não vai, é outros 500, né? Se ela vai saber, se ela não vai fazer, é outros 500, mas que ela vai tentar é óbvio, né? Se ela veio para a internet dar as caras e espalhar todo o Ejó, imagina o que ela pode fazer com o santo dela dentro do Hong Kong. Na época, eu era jovem e sem o menor entendimento. Ainda tenho muito que aprender, mas depois de terem jogado fora meu ibá, não voltei para o candomblé porque fiquei muito triste. Não fique assim porque o ser humano, ele erra, tá? E as pessoas, elas não devem ser comparadas com as outras. Dentro do trigo existe muito joio, tá? Acho que hoje eu tô até um tanto evangélico demais, né? Um tanto cristão demais. Mas é verdade. Dentro do trigo sempre haverá joio. Dentro da caixa de laranja sempre haverá a estragada, a podre, tá? Não é porque o seu pai de santo, sua mãe de santo fez isso com você que todos os outros farão. Eu conheço pessoas muito idôneas, pessoas de muito respeito dentro da nossa religião. Vou dizer que, olha, estou para falar que é bem mais da metade, tá? Se a gente for levar em consideração que todos os lugares onde se propagam cultos, todos os lugares onde se tem a comunhão de pessoas, né? O encontro, o ajô ali, pode ter erros, pode ter fatalidades, tem divergências de pensamentos e várias outras contrariedades, por que não dentro do candomblé? Né? Então, assim, não é o candomblé. Vamos parar de culpar a nossa religião, que é tão linda, tão maravilhosa. São as pessoas. A gente precisa entender e começar a falar. Não foi o candomblé, foi o pai de santo, foi a mãe de santo, foi o irmão de santo. Ou fui eu. A gente precisa assumir também. Às vezes, montar um novo ibá pode ser a solução mais sensata. Verdade, verdade. Às vezes... você deixar tudo isso no passado é a melhor coisa que você vai deixar, sabe? Ou vai poder fazer para você, para o seu orixá, entendeu? Se lançar para um novo caminho, para uma nova situação. É verdade, Sullivan, já é o terceiro provérbio da Bíblia que eu falo na live aqui hoje. Mas vocês entenderam? Eu acho assim, eu não acho certo, acho certo, se a pessoa tem caminho sacerdotal, ela querer montar a casa dela antes dos 7 anos de santo, né? Me fala aqui uma pessoa que está aqui que nunca conheceu ninguém que fez isso, né? Que antes dos 7 anos de santo não montou a casa ou não quis montar a sua casa. Eu, particularmente, conheço muita gente que fez isso, muita gente. Muitos antigos, inclusive, que hoje são grandes sacerdotes de muito nome, sacerdotisas, fizeram isso, montaram suas casas antes dos 7 anos de santo. Obviamente levaram seus ibás para suas casas. E muitos desses aí são os que impedem hoje os filhos de levarem. Tem o outro lado dessa situação que a gente pode analisar por outra ótica. O que pode ser? Essas pessoas viram como foi difícil para elas, tá, tomarem essa atitude. Como foi difícil e penoso para essas pessoas que levaram seus ibás antes de 7 anos para casa, montaram sua casa de axé antes de 7 anos e hoje elas não deixam seus filhos fazerem isso porque elas também sabem que elas sofreram demais por essa atitude. Não é fácil, pessoal, não é fácil, tá? Não é fácil. Não pense que será um mar de rosas, não será. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, não sei nem se foi com o Bruno que está aqui, eu acho que foi, sobre a questão dos dogmas e da hierarquia que existe dentro da nossa religião. Já vi muitos babalorixás e alorixás sofrerem por abrir casa de axé antes dos 7 anos tomado
E também por levar os seus ibás para as suas casas antes deste período. Eu já vi, não foi que ninguém me contou, eu presenciei, eu acompanhei. É muita luta. O orixá, ele permite que você passe por tudo aquilo para que você respeite a religião, respeite os dogmas. Se você não quer cumprir dogmas e preceitos dentro daquela casa, você tem que cumprir dentro de outra. A religião, ela prega isso. Tá? Ela prega que você cumpra estes anos de Iaô, ponto. Então não adianta uma pessoa que é Iaô querer ser Ebome, querer ser Ebome não, né? Querer ser Babalorixá, querer ser Ialorixá. Essas coisas, a nossa ancestralidade, como eu falei agora há pouco, ela não abençoa. Ela não abençoa. Você será atacado pela sua ancestralidade. Consegue entender? Então esses babalorixás, quando muitos deles não deixam os filhos levarem os ibás para casa antes dos 7 anos por causa disso. Sabe o que eles penaram por ter tomado essa atitude? Sabe quanta merda que deu no caminho deles? Quantas coisas ruins aconteceram? Então assim, o que é o serviço do babalorixá, a conduta do babalorixá e da ialorixá? Tentar orientar os seus filhos da melhor maneira, tentar conduzir o seu rebanho da melhor maneira. Se eu sei que aquilo ali vai dar ruim, por que eu vou deixar meu filho fazer? Eu não posso. Eu tenho que orientar ele. Olha, meu filho, quer levar? Não é o certo, tá? Porque a nossa religião, desde os primórdios, sempre foi assim, ó. Assim, 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 assim. Entendeu? Para você ser babalorixá, você precisa cumprir com seus 7 anos. Não tem jeito. Isso é uma coisa, pessoal, que eu, Paulinho de Odé, eu vim aprender a respeitar depois que eu me tornei babalorixá. Porque agora é no do Senhor que estão colocando, né? Agora é no do Senhor que estão colocando, né? Mas não é isso não, não é isso não. O negócio é que hoje eu compreendo, e analisando todas essas situações aí que eu presenciei, que não é uma atitude bacana. A vida da pessoa não caminha, ela não prospera, a ancestralidade dela não fica de acordo com aquela atitude e se entristece, se afasta, aquela pessoa fica largada espiritualmente falando. Tá? Enquanto ela não volta para algum axé, para cumprir ali os seus 7 anos, aquela hierarquia que é o preceito do Iaô, né? Esses 7 anos para se tornar um suposto, se tiver caminho, babalorixá ou ialorixá, ela está fazendo tudo contra o que prega a religião e os dogmas da mesma. Não tem como dar certo, ok? Consegue me entender? A minha luz que me guia, ela tá perguntando como faz para te achar. Pode me chamar aqui no direct, viu? Quem quiser falar comigo depois da live, pode me chamar no direct e a gente conversa. É o Kiko. Eu tomei meu 7, até hoje só sou eterno Iaô. Por quê? Você é o seu caminho, né? A gente precisa entender qual que é o nosso caminho. Eu vivo falando isso nos meus vídeos, nas minhas lives. Por que eu trato o ser humano que chega até mim de forma individual, de forma separada, de forma unilateral, enquanto há espiritualidade? Eu preciso entender qual é o caminho dessa pessoa, qual é o destino dessa pessoa. Eu não posso tratar todo mundo como se fosse gado, não. Não é porque todo mundo tomou a obrigação de 7 anos na minha casa que todo mundo que tomou a obrigação de 7 anos vai ser babalorixá, vai ser ialorixá. Não é assim. Vamos pro jogo. O orixá fala no jogo. É tão gostoso você jogar búzios. Eu amo jogar búzios. Pode ser que daqui uns 30 anos eu tenha preguiça? Pode ser, mas ainda falta 30 anos para isso acontecer, né? Agora, por enquanto, aproveitem porque eu gosto muito de jogar búzios. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é de jogar búzios. Então, vamos pro búzio, vamos perguntar o que o orixá está querendo, se essa pessoa vai ser babalorixá, se ela não vai ser babalorixá, se vai ser alorixá, se não vai ser, qual que é o caminho, né? Porque às vezes essa pessoa só vai ter um posto dentro da casa, vai ser um ebome, vai ser uma pessoa de muita serventia, de muita participação dentro do axé. Não é todo mundo que nasceu para ter casa de santo, né? Mas os que nasceram para ter casa de santo, o babalorixá, a ialorixá, tem obrigação de compreender esse destino e apoiar esse filho, tá? Apoiar essa filha, obrigação.
Se não quiser apoiar, faça como Pôncio Pilatos, lave suas mãos, pega o ibá dessa pessoa e manda sair da sua casa, porque já que você não é capaz de enxergar o seu filho se tornar um concorrente seu, já que você não é capaz de enxergar a sua filha se tornando uma concorrente sua, você pega o ibá dessa pessoa e manda ela levar para a casa dela quando ela fizer 7 anos de santo, quando ela tomar o do IG dela, a obrigação de 7 anos, porém, não impeça que ela se torne um babalorixá ou uma ialorixá. Você vai estar atrasando a sua vida e a dela também. Depois ninguém sabe porque as coisas não andam. 7 anos para você aprender a ser um babalorixá, até porque antes dos 7 anos, ninguém ata o que fazia aos 7 anos. Vê nenhum ato que ele fazeria depois dos 7 anos. Então, como ele vai saber a fazer? Nunca viu. Pois é, né? Há controvérsias aí, viu, Ícaro? Porque eu conheço aí muitas casas que mesmo depois de 7 anos você acaba não vendo nada, você nunca vai ver nada. Isso depende muito de axé para axé. Mas o que acontece nesses 7 anos do Iaô, né? Ele vai aprender coisas que só essa vivência que ele vai ter de 7 anos que vai fazer ele se tornar um babalorixá, né? Ele vai aprender a lidar com problemas corriqueiros da casa de axé. Ele vai aprender a comandar uma cozinha da casa de axé. Ele vai aprender a praticar ebó, fazer ebó, preparar bori, fazer bori, ajudar no bori, muitas coisas, muitos fundamentos ele vai aprender sim, como não? Aprende sim, Iaô aprende muita coisa. Muitas das vezes você não tem só ebome na sua casa ajudando numa função, às vezes numa função lá grande, você tem muitos Iaôs, os ebomes chegam mais no dia do ato principal, porque às vezes estão muito ocupados, às vezes tem suas casas de axé também, não dá para fazer, né? Você faz com Ogã e com Iaô, você vai fazer com quem? Você tem que fazer. Então eles acabam vendo sim muitas coisas. Existem sim essas casas aí que escondem tudo das pessoas, né? Aí se tornam aí ebomes e não sabem depenar uma galinha. Por quê? Esconderam tudo deles durante 7 anos. Isso é muito errado. Fala sobre a gira que vai ter. Pessoal, só dar uma palavrinha aqui. Eu postei aqui no meu feed que eu vou fazer um toque para Exu e Pombogira no dia 30. Só que esse toque ele não será aberto, tá bom? É um toque fechado. Vai ser, uma mini festinha, vamos dizer assim. Vai ser uma celebração para um casal de Exu e Pombogira da casa e para vários outros também, porém será fechada, uma reunião fechada. As pessoas que forem vir, que quiserem vir, que tiverem interesse, precisam me chamar no inbox e eu dar o ok ou não, tá bom? Não adianta aparecer na porta, tem muita gente que já tem meu endereço. Não adianta aparecer na porta, porque dependendo do número de pessoas eu não vou poder pôr para dentro, ok? Cheguei agora, seja bem-vindo, Alan Melo. Pedro Santos, Então tá. Então assim, agora por que não se deve levar o ibá para casa assim que inicia? Vamos dar uma pincelada no culto tradicional iorubá? Vamos dar uma pincelada no culto, no Ixexelabá, o culto de Ifá, onde se cultua Ifá Orunmilá. Eu vou contar um relato meu para vocês. Eu fui iniciado no Ixexelabá para Orixá Oxum, depois de muitos anos já iniciado para Oxóssi no Candomblé, tá? Eu comecei a fazer parte desse culto também, não é novidade. Estão aqui as minhas lives, os meus vídeos contando a minha trajetória, onde eu já relatei várias vezes esse assunto, tá? E tem uma questão muito importante que a gente precisa tocar sobre isso e está totalmente relacionada com este tema da nossa live de hoje. No culto tradicional iorubá, você inicia e depois de 3 dias mais ou menos, que a iniciação leva no máximo isso para a maioria dos orixás, tá? Não para todos, para a maioria, esses orixás mais comuns, né? Mais comumente cultuados, maioria 3 dias, 4 dias no máximo. E você saindo dali, você leva o seu ibá para casa, você leva o seu ojubô para casa. Ojubô de filho nenhum fica dentro do izô. O que é o izô?
O Ijô é a casa de axé, tá? É onde é cultuado lá, onde você vai lá cultuar junto com o seu babalaô, tá? Então não fica lá o seu ojubô, ok? Não fica. Eu posso dizer que 90% das casas dos Ijô, eles não deixam o ibá do orixá do filho lá. Tem que levar para casa mesmo, porque você precisa cultuar esse orixá de 5 em 5 dias, tá? Pelo calendário nigeriano, não pelo calendário brasileiro. Agora sim, eu fui iniciado para Oxum, isso lá atrás, já tem muitos anos isso. Eu vou ser bem sincero para vocês. Hoje, Oxum é o ar que eu respiro. Hoje eu sei quem é Oxum. Eu já falei isso. Eu sei quem é Oxum hoje. Naquela época eu não sabia quem era Oxum. Embora eu tenha nascido dentro da religião, embora eu tenha sido iniciado com 16 anos de idade, hoje eu tenho 44, vou fazer 45, dentro do candomblé, tá? Embora eu tenha vivido toda a minha infância dentro do candomblé, então assim, eu não sabia quem era Oxum de verdade. Hoje eu sei quem é Oxum de verdade. Quando eu levei aquele ibá para minha casa, parecia que eu era uma mãe que tinha parido uma criança e não tinha o suporte dos pais. Já viram assim uma mulher, uma moça que engravidou, que mora em outra cidade e que ali ela teve que parir um filho, ela não teve o suporte do pai, não teve o suporte da mãe, não teve o suporte dos familiares dela para cuidar daquele bebê? Foi assim que eu me senti, tá? Eu não estou falando mal do culto do Ixexelabá, eu não estou falando mal do culto tradicional iorubá. Eu estou dando para vocês um relato pessoal que aconteceu comigo. Eu não estava bem em todos os aspectos. Eu me iniciei para poder me sentir melhor, porque eu não estava numa situação bacana, principalmente psicológica. E foi me orientado essa iniciação, eu fiz essa iniciação, não me arrependo em nenhum momento, muito pelo contrário. Só que naquele momento eu não era capaz de cuidar do orixá. Daí as pessoas perguntam aqui, mas o certo é iniciar, todos os pais de santo do candomblé, mãe de santo, devia iniciar o iaô e dar o ibá para ele levar para casa. Gente, não façam isso, pelo amor de Olodumare. Vocês não sabem da responsabilidade que é ter um ibá dentro de casa. Parece que é brincadeira, né? Não é. Se você não estiver preparado para isso, não faça, tá? É muito sério. Eu tinha uma força dentro da minha casa que eu sabia que ela era muito forte. Eu sentia que era muito forte. Aquele ibá, Oxum ali, naquele ibá, aquela energia que estava ali, era muito forte para ficar nas minhas mãos, sob os meus cuidados. Eu não me via preparado para aquilo, tá? Eu vou dizer para vocês, diversos momentos passaram na minha cabeça a vontade de despachar aquele ibá, de levar para casa do babalaô e falar para ele, eu não vou continuar, eu não quero continuar com esse ibá na minha casa. Não é que eu não quero continuar com o Oxum na minha vida, o ibá em si, o ojubô em si, a louça do santo, o assentamento, existe ali uma força muito grande. Tem gente aqui que eu já ouvi falar, que fala assim, mas o ibá o orixá está na cabeça, não está no assentamento. Engano seu, vai pensando que o orixá não passa pelo ibá, tá? Que o orixá de vez em quando não transita por ali. Vai pensando, engano seu. Aí eu fico assim, imaginando, gente, quando eu me vi nessa situação, depois de anos, com tudo já resolvido, eu fiquei pensando, e ainda já ouvi falar no candomblé, muitas pessoas falando, por que as casas não iniciam os iaô e dá o santo para levar para casa? Meu Deus do céu. Se as pessoas já falam da nossa religião da forma que falam, os praticantes da religião, tá? Já metem a lenha, imagina se eles levassem para casa o ojubô do orixá deles. Lá no comecinho, iniciou, cumpriu o quelê, leva o santo para casa. Vocês iam ver o pandemônio que ia virar. Então assim, não é correto, não é correto, não é saudável. Não façam isso, tá? É uma orientação que eu estou dando para vocês. Se vocês quiserem levar o ibá para casa de vocês depois dos 7 anos, leve. Vocês já serão maiores de idade,
dentro da religião. Vocês terão esses 7 anos que eu acabei de falar agora há pouco, de aprendizado. Vocês saberão cuidar do assentamento do orixá de vocês e dos outros 16 ou 17, não sei quantos orixás que tiverem para cuidar. Porém, recém-iniciado, você não tem essa competência. Ah, mas eu ajudava. Mentira, porque a Bian não pode entrar em quarto de santo, a Bian não pode abrir assentamento de ninguém para ver nada que tem lá dentro, a Bian não pode... Se você é um privilegiado do seu pai e da sua mãe que te deixa fazer isso, ok, você é a exceção da regra, tá? Mas a gente sabe que a regra mesmo não é a Bian saber o que tem dentro do quarto de santo, saber como funcionam as coisas lá, tampouco tocar num ibá que já foi assentado e comido. Né? Então prestem muita atenção, essa questão de levar ibá para casa é mais séria do que vocês imaginam. Para se ter um ibá na casa, tem que ter um local apropriado para isso. Você tem que ser maior de idade dentro do orixá, tá? De preferência com a obrigação de 7 tomada, para você cumprir ali, selar, né? O que vocês estão me entendendo, quem é iniciado aqui está me entendendo o que eu estou querendo dizer. Né? Você ter ali a sua formação ali enquanto Omorixá, leva esse ibá depois de 7 anos com a permissão do seu babalorixá, com a permissão do seu orixá, que também será a permissão da sua ancestralidade. Dentro da sua casa vai ter que ter um quarto separado para esse orixá ficar, tá? Não é de qualquer jeito não, não é bagunçado não. Se você não tiver nada disso, deixe na casa do pai de santo, deixe na casa da mãe de santo, arrume tudo e depois você leva. Não faça como eu fiz. No culto tradicional, eu fiz porque eu fui obrigado. Não é porque eu quis, não. Eu fui obrigado a trazer. E eu me arrependi amargamente. Eu tive experiências que eu não desejo para ninguém. Nossa, o Oxum te fez mal? Não. Mas as forças que estavam ali me incomodaram muito em várias atitudes que eu tomava no dia a dia, em várias situações que aconteciam no meu dia a dia, no meu cotidiano. Aquela força de Oxum estava muito presente. Hoje eu entendo o porquê, como eu falei para vocês agora. Hoje eu conheço Oxum. Hoje eu sei quem é minha mãe Oxum, né? Eu sei o que ela queria de mim. Eu sei. Hoje eu sei. Mas eu não tinha sabedoria para lidar com isso naquele momento e nem sabia. Nem sabia e nem estava preparado. Hoje eu estou preparado, hoje a história é diferente. Eu vou deixar a live salva sim, com certeza. E aí vocês assistem ela desde o começo, tá bom? Vai ficar salva aqui. Entrou muita gente agora, eu estou vendo. E sim. Eu tenho sim, Francisco. Eu vou fazer 45 anos, dia 25 de dezembro. Ó, anota aí, hein, na agenda de vocês. Quero presente. Ai, deixa eu ver aqui, o que me mandaram aqui. Yaô, me enrolou até hoje, outro axé, cabeça lavada, mas não fiz Yaô ainda, minha avó faleceu e eu fiquei muito triste. Foi o Eric. Eric, esses são os percalços que nós temos nos nossos caminhos, tá bom? Nunca desista, tá? Se o seu caminho é esse, se o seu caminho é zelar por orixá e pelos filhos dos orixás, continue firme, tá? Não tenha pressa de iniciar Yaô, não tenha pressa. Na hora certa você vai iniciar, se for da vontade dos orixás e se for da vontade da sua ancestralidade também. Se não for, vai vir iniciados de outra casa para você zelar e vai dar tudo certo e vai estar tudo bem. Muita gente entrou aqui. Isso, muito bem. Então, pessoal, essa questão é muito séria, sabe? Então as pessoas falam aí, né? O Yaô inicia, eu fico com dó. Quando eu vejo um Yaô que iniciou, eu sempre oriento Yaôs que me procuram, e recém-iniciados, se vocês soubessem o tanto de Yaô que me procura recém-iniciado, fica com a cabeça desnorteada, me pedindo orientação, e eu sempre oriento, fique na casa. Só quando é uma situação muito, sabe, que não tem para onde correr, muito absurda mesmo, aí eu fico imparcial ou eu passo a orientação que os orixás estão mandando passar através do oráculo, tá? Mas normalmente eu tento apaziguar os ânimos e falar para o Yaô ficar na casa.
Porque ele tem que deixar aquela situação baixar, aquela poeira baixar, os ânimos se acalmarem, para ele decidir o que ele vai fazer. Mas nunca, jamais, pegar os seus ibás e sair da casa de santo com meses de iniciado, com 1 ano, 2 anos, 3 anos de iniciado. Isso vai fazer mal para vocês. Escute o que eu estou falando. Pai de santo e mãe de santo não vai pagar essa conta não, viu? Quem vai pagar são vocês. Então assim, mas no culto tradicional, isso daí é normal. Mas no nosso candomblé não é normal. Graças ao Lodumare. Porque imagina se já tem tanta gente doida, né? Com os ori tudo afrouxado aí, os parafusos, tudo precisando dar uma rosqueada, uma apertada ali. Imagina se na nossa religião fosse permitido iniciou, leva para casa. Tava todo mundo no Juqueri uma hora dessa. Não ia ter mais gente na rua andando. Ia ter que construir Juqueri igual constrói estádio de futebol. Babá sou feito, iniciado no candomblé. Sou de Omolô. Porém, queria saber dos meus catiços. Porém, meu babalorixá não cultua entidades na nossa casa de santo. Gostaria de saber quem são minhas entidades. Me procura no direct e a gente conversa. Realmente, tem pessoas, como eu falei no início da live, né? A pessoa ela precisa cultuar a ancestralidade dela, né? Se a ancestralidade daquela pessoa não cultuava catiços, ou se ela não tem catiços, ela tem que seguir aquela ancestralidade. Tudo que será feito dentro da casa dela terá as bênçãos daquela ancestralidade, né? Agora, se ela quiser, mesmo que não cultuava a ancestralidade, e ela quiser fazer parte de um culto e começar a ter essas entidades também, é uma opção que ela tem, né? De inserir uma outra vertente dentro da casa dela. Mas é muito comum existir em casas de axé que não cultuam catiços, tá? Não tem nada errado aí nessa questão não. Aí a gente que tem essa ancestralidade, a gente precisa procurar uma pessoa para ajudar a gente a cuidar pelo menos dessa parte. Não quer dizer que você vai dar cabeça para essa pessoa, não quer dizer que essa pessoa vai te pôr lá dentro do quarto de santo, vai te raspar, nada disso. Você não vai precisar deixar seu pai de santo, sua mãe de santo. Pelo amor de Deus, não. Você simplesmente vai cultuar em outra casa o que a casa não cultua, tá? É só isso. Existe a possibilidade de uma pessoa que se iniciou com 1 ano, o orixá dizer que já vai pular para a obrigação de 7? Jamais. Jamais, é o que eu falei aqui a live toda, né? Tá errado, tá errado. Eu já vi mãe de santo de Umbanda, né? É um caso que eu presenciei de perto mesmo, ali colado vendo. Mãe de santo de Umbanda, que era mãe de santo famosa de Umbanda, foi pro candomblé, isso lá atrás, tá? E não aceitou os preceitos do candomblé, os dogmas, a hierarquia do candomblé, e ela achou que ela tinha que continuar sendo mãe de santo, inclusive dentro do candomblé. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. E aí ela teve que começar do zero tudo, ela não aceitou aquilo. Caiu o quelê, ela já já chispou da casa, pegou os ibás de santo dela e montou, levou tudo para casa dela. Gente, essa mulher penou, viu? Se vocês vissem o que essa mulher passou, eu não desejo para o meu inimigo, para o meu pior inimigo que essa mulher enfrentou na vida dela. Então, eu não estou falando isso para amedrontar ninguém. Cada um tem o seu ori aqui, e o seu ori é o conduzente do seu corpo, tá? Cada um que siga seu ori. Eu simplesmente, como um formador de opinião aqui nas redes sociais e também babalorixá, eu tenho a obrigação de passar para vocês coisas que eu vivenciei, que vai fazer bem para vocês, e que outras que vão fazer mal, eu tenho a obrigação de alertar. E uma coisa foi essa, que eu vi essa mulher passando. Comeu o pão que o diabo amassou com os pés, tá? Essa mulher sofreu demais. Então, se tem uma coisa que eu falo, você não quer ficar na casa de axé, você pode até sair, mas larga seus orixás lá, larga lá. Não pegue não, larga lá.
Porque na hora que o pai de santo se encrespar lá, ele desfaz seu ojubô, ele pega as coisas que tem lá dentro, ele sabe o que ele vai fazer, todo mundo sabe como funciona, porém, você não vai levar com você essa espiritualidade, porque você não saberá lidar com ela. Entenda o que eu estou falando. Pai de santo de Umbanda, mãe de santo de Umbanda, eu respeito, tenho o maior carinho por vocês, mas uma espiritualidade que foi feita dentro do candomblé, você não vai saber lidar com essa força dentro da sua casa. Então não leve, tá? Vai sair da casa de axé, saia e largue lá, os orixás lá, peça o pai de santo, a mãe de santo fazer o que ele quiser e saia você sozinho. Não leve atrás de você não, porque você vai levar para você uma força que você não é capaz de cuidar. E isso vai te trazer muitos problemas. Entendeu? O pai de santo, a mãe de santo vai saber conduzir essa situação, porque você não será o primeiro que vai estar saindo da casa dele, não, tá? E nem será a primeira. Então a pessoa já sabe, já está acostumada a lidar com esses tipos de casos. Agora essa mulher fazendo da forma que ela fez, vocês não têm ideia do que essa mulher passou. E não foi praga da mãe de santo dela não, tá? Isso é coisa que eu já vi muitas outras pessoas passando também. A questão é espiritual. A questão é espiritual, tá? A ancestralidade ali, por exemplo, você iniciou para Oxum, para Oxóssi. Essa ancestralidade que você precisa entender que ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada. E a ancestralidade do pai de santo que também iniciou, da mãe de santo que também iniciou aquele ojubô, que fez toda aquela ritualística. São essas ancestralidades que precisam ser respeitadas. Aquela ancestralidade, ela sabe que você vai ter que ficar ali, aquele assentamento vai ficar ali por alguns anos, vai ser cultuado naquele chão, naquele axé, com todas aquelas forças que tem em volta, que estão ali, de tempos em tempos terá culto dentro daquele lê axé. Eles estão preparados para isso, eles estão esperando isso. Uma vez que você foge da rota, tira tudo isso da rota, você será penalizado, porque essas forças vão ficar te incomodando. Quando eu falo essas forças, são os nossos orixás, os nossos essás, os nossos egunguns, os nossos antepassados, que estavam ali presentes na nossa iniciação, que estavam ali de olho e falando amém para tudo que foi feito ali, axé para tudo que foi feito ali. Você vai incomodar essas forças de tal forma que você não terá paz. Então não leve, tá? Você quer sair, seu ori quer sair da casa, é um direito que vocês têm. Porém, deixe o orixá lá. O orixá não pode ser penalizado por algo que você não quer mais. Pode me procurar skincare. Eu acho que é skincare, né? Pode me procurar, tá bom? Sobre assentamentos de Exu e Pombogira, o que o senhor fala sobre, o que o senhor acha sobre? Foi legal você tocar nesse assunto, Lealda. Eu vou falar aqui e já eu respondo a sua pergunta. O Exu, que hoje em dia a gente vê muitas casas de candomblé assentando o Exu, o famoso bara, o famoso bara do candomblé. Há um tempo atrás não era assentado, era muito difícil casas que iniciavam a pessoa e já na iniciação assentava-se o Exu daquele orixá. Hoje em dia eu tenho recebido muitas pessoas na minha casa e tenho visto que está muito comum assentarem o Exu desse orixá, tá? Quando eu falo para vocês, se vocês forem sair da casa e querer tirar o assentamento de vocês, eu estou falando assentamento no sentido geral, no sentido próprio da palavra, tá? Generalizado. Qualquer assentamento. Não tirem. A não ser que o pai de santo, a mãe de santo não queira lá. Sabe? Assim, leva com você. Toma que o filho é teu. Aí você não tem o que fazer. Mas a minha orientação é que se isso acontecer, vocês procurem uma outra casa de axé, tá? Deixa a poeira baixar um pouquinho, com a cabeça fria, procure ajuda, nem que seja de um irmão de santo mais velho, de um amigo seu que você sabe que é mais velho de santo que você, tem idade maior dentro do orixá do que você, ou um pai de santo, uma mãe de santo que seja o seu amigo. Leve para casa dessa pessoa, peça para levar para lá e deixe lá, cultue lá, não cultue na sua casa, nem o Exu, tá? O Exu do orixá, ele deve ir para sua casa
quando o seu pai de santo, a sua mãe de santo permite. Quando você, digamos que você está na casa do orixá e você quer o seu Exu na sua casa, o que eu acho certo, inclusive. Você quer o seu Exu na sua casa, o seu Exu orixá. E aí você chega lá, conversa com o pai de santo, tal, posso levar meu Exu para eu cultuar ali no dia a dia comigo? Ele falou, ok, pode levar. Então você leva para sua casa, tá tudo certo. Mas eu tô falando, tirar isso, essa força, antes dos 7 anos, tá tudo certo para os dois? Então tire, leva o Exu para sua casa, vai cultuar lá. Já o orixá, eu oriento que vocês deixem até 7 anos, pelo menos, tá? Converse com o pai de santo, tome a obrigação e tudo mais. Se tiver um lugar bacana para pôr seu orixá e você quiser levar, e a casa permitir, você leve, tá? Se não, você mantenha lá. Se você for para Babalorixá, você vai ter que levar para sua casa quando você abrir. Acabou, não tem outra história, é essa. Sobre o catiço, isso daí, o catiço, né, que são os nossos compadres e comadre, não, isso daí, desde que você monta, se você tiver espaço para deixar na sua casa, você tem que levar. Na minha opinião, você tem que levar os seus catiços, assim que assentou, tem que levar os seus catiços e também o orixá, o Exu do orixá, tá? Que é o bara dentro do candomblé, chamado de bara. Você tem que levar. Para mim, por que eu falo isso? A casa de axé, ela não precisa mais de Exu. Ela já tem todos os Exus que são pertinentes ali para poder dar segurança para casa, para poder, sabe, lutar pela casa, correr pela casa, correr gira, trazer cliente, trazer filho, trazer isso, trazer aquilo. A casa já é totalmente calçada. Ela não precisa do seu Exu bara lá dentro da casa, dentro dela. Ela não precisa. Quem precisa, e nem o seu orixá precisa desse Exu. Quem precisa desse Exu é você. Seu orixá não precisa de nada. Na verdade, o nosso orixá não precisa nem da gente. Essa é a verdade. Nosso orixá não precisa nem da gente. Essa é a mais pura verdade, é essa. Somos nós que precisamos deles, né? Então, foi assentado o Exu do orixá, você peça para levar para casa. É a melhor forma de ficar bem a sua vida. Por quê? Você vai cultuar esse Exu. Você tem que aprender a cultuar. Aprenda a cultuar Exu da forma correta, tanto o bara quanto os catiços. Sabendo cultuar direitinho, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bonito, vai ficar tudo irê, positivo e a sua vida vai prosperar. Agora, eu sou iniciado, tenho não sei quantos ibás de orixá, tenho o ibá do meu Exu assentado e tudo mais, tá? Aonde que tá tudo isso? Tá tudo na casa de axé. Aí tá errado. Lógico que a sua vida não vai ficar boa, lógico que a sua vida não vai prosperar. Os Exus que existem na casa de axé, os orixás, e também os catiços, para quem cultua, corre a gira para a casa de axé, não é para os filhos. Corre a gira para a casa de axé. Vai fazer alguma coisa para o filho quando o filho for lá fazer uma ritualística para ele. Pai, estou precisando fazer um bori e um ebó. Aí sim, os Exus da casa vão trabalhar para aquele filho, para aquele ori, para aquele caminho, naquele dia. Ponto. Não mais. Só naquele dia. Do contrário, vai cuidar da casa de axé, do pai de santo, da mãe de santo. É isso que acontece. Então, aonde que o seu Exu tem que estar? Na sua casa cuidando de você, não na casa de axé. Se o seu Exu estiver na casa de axé, desculpa, né? Algum motivo tem que ter aí. Você não é burro, você não é burra, eu acho que você consegue entender, né? Algum motivo tem aí. Então, o que é correto? Pegue o seu Exu, o bara, pegue os seus catiços lá, seja quantos for, converse com seus pais de santo, sua mãe de santo e leve para casa de vocês, tá? O orixá não. O orixá só leve se vocês tiverem 7 anos já, principalmente pago, se vocês estiverem caminho de babalorixá, de alorixá, ou se vocês tiverem, não vou ser babalorixá nem alorixá, mas eu quero levar para minha casa, já tenho não sei quantos anos de santo, 7 anos pago, meu pai permite, a casa permite, na minha casa tem um belo de um quarto que eu vou colocar meus orixás lá e eu vou levar. Ok, é a sua decisão, ninguém vai poder impedir, tá bom? Mas, né, eu aconselho levar só quando a pessoa vai ser babalorixá ou ialorixá. Entenderam? 1h10, tá aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pois minha mãe de santo disse que a mãe dela pediu para pilar. Não, isso não procede, tá? Não procede pular você ser IA8 com 1 ano você tomar 7 anos de santo. Isso não existe, gente. Pelo amor de Jesus Cristo.
Não pode não, tá? Isso é muito errado, isso não pode acontecer. E isso é errado, isso é contra todos os preceitos e dogmas da religião. Babá, o que fazer quando você é dito de um orixá e feito de outro, após o santo cobrar e o filho penar muito? Bom, não entendi muito bem a sua pergunta, Paula. O que fazer quando você é feito de um orixá, dito de um orixá, né, e foi feito de outro? Olha, eu costumo dizer que orixá nenhum faz mal para ninguém, né? Mas se na minha ancestralidade está falando que para eu ser feliz na Terra, eu tenho que ter como orixá primordial, principal da minha cabeça, do meu Eledá, do meu Ori, o orixá Oxóssi, uma vez que fizerem nele Xangô, concorda que tem alguma coisa que está desajustada? O Xangô não vai me fazer mal. O que vai fazer mal aí é o meu destino desajustado, que eu vou estar cultuando, louvando um orixá que não está para eu louvar dentro do meu destino. Quando a gente vai nascer, que é onde a gente vai reencarnar, a gente escolhe o nosso destino, os orixás que vão fazer a gente cumprir com esse destino, com essa nossa vivência aqui na Terra. Porém, se foi iniciado na minha cabeça um orixá que eu não escolhi para isso, que o Lodumare não escolheu para mim, para me auxiliar no meu destino na Terra, obviamente vai dar ruim, né? Não é Xangô que está me fazendo mal, é Oxum, é Exu, é sei lá quem for. Não, não é. É eu não cumprindo com o meu destino que vai me fazer ser infeliz na Terra, tá? De certa forma, isso vai me trazer coisas ruins, sim, mas não é o orixá que foi iniciado em você, é o fato de você não estar alinhada com o seu destino. Se você foi escolhida pelos orixás e você escolheu o orixá, por exemplo, Iemanjá, Logum Edé, né, para você ser iniciada na Terra, e você foi iniciado para Obá, o que uma coisa tem a ver com a outra, gente? Nada a ver. O pai de santo, a mãe de santo olhou errado os búzios e você está pagando a pena. Você que está pagando a conta. Isso está errado. Tem que, você sabe, procurando um babalorixá, um maiororixá que tenha consciência e competência, com certeza vai saber te orientar para poder ajustar essa situação, tá? Uma vez orixá iniciado num Eledá, não há como mudar. Existem formas da gente corrigir o que foi feito, mas não é uma nova iniciação, tá bom? Feito uma vez, está feito para sempre. Você sempre será do orixá que você foi iniciada. Porém, existem formas da gente cultuar o orixá pelo qual você decidiu vir para a Terra para louvar ele e prestar cultos a ele, tá bom? É dessa forma que tem que ser feito. Tem que procurar um bom jogo de búzios, tá bom? E uma pessoa responsável, né? É difícil. Pessoal, estamos chegando aqui já no finalzinho, hein? Eu comecei às 9h10. Tá um pouquinho ainda. Vou deixar mais um pouquinho. Tem umas perguntinhas aqui que eu quero falar. Fala sobre Pai de Santo que amedronta a pessoa que consulta o jogo de búzios. Eu tive a sensação de que aquele assunto não era verdadeiro. Eu não sou iniciado. Mike Lopes. Não entendi muito bem. Eu acho que eu não li a pergunta anterior. Mas é isso. Depois de 3 anos, minha mãe de santo entregou meu Exu de candomblé, a Queção, para que eu renda culto diário a ele. Segundo ela, é importante essa proximidade com o Exu. Parabéns para sua mãe de santo. A benção, é a sua benção para ela. É difícil ter uma compreensão tão sensata e tão simples, de tão simples compreensão, de tão simples entendimento, né? Se uma vez que a gente entende que Exu é caminho, o pai de santo tem caminho dele, a mãe de santo tem o caminho dela. Quando o filho de santo é iniciado e para esse filho que foi iniciado foi assentado um Exu, o que a gente está dando para essa pessoa? Um caminho, não é isso? Se não for isso, me fala que eu quero para o ônibus que eu quero descer. Então, assim, esse caminho tem que estar onde? Na casa do pai de santo? Na casa da mãe de santa? Sendo que o iniciado foi você e o caminho é seu? Por favor, gente. Vamos conversar melhor com nossos pais, com as nossas mães. Quem não está fazendo uma coisa bonitinha tem que passar a fazer.
Babá, o Exu do Orixá deve ficar na parte da frente ou trás da nossa casa. Não tem lugar. O Exu do Orixá, ele não vamos dizer assim, ele tem que ter um lugar tão bom quanto o seu Orixá, tá? Normalmente é o Exu que escolhe o lugar que ele quer ficar, tá bom? Existem locais, como a sua casa não é de axé, não é um ilê axé, tipo aqui deixa Exu Onã, ali deixa Olonã, ali deixa Palonã. A sua casa não é de axé, não é um ilê axé. Então, o seu Exu pode escolher aonde ele quer ficar, através de um jogo ali, um obi, né? Você consultar e perguntar para Exu: meu pai, eu tenho esse local aqui para pôr o senhor aceita ficar aqui? Leva Exu lá, joga e vê. Exu quer ficar? Se deu que sim, põe a Exu ali. Mas tem que ser um lugar bom, tá? Não deixa Exu numa casinha tipo de cachorro, não. Exu não é isso não, viu? Exu tem que ser muito bem tratado. Você precisa entender que é o seu caminho que está ali, tá? Se você quer que o seu caminho seja florido, que o seu caminho seja de brilho, de luz, é assim que você tem que tratar ele. Se vocês soubessem o que eu faço com o meu, vai pensando que o meu Exu toma cachaça, viu? Que o meu Exu usa qualquer coisa, por que não? É meu caminho, é tudo do bom e do melhor. Então, assim, às vezes o Exu não vai querer ficar na frente, na entrada. Às vezes vai querer ficar. Isso é muito relativo, não tem uma regra, tá? Agora, quando é uma casa de axé, a história é outra, tá bom? Pessoal, está chegando ao final da nossa live. Vamos aqui, já para o finalzinho. Eu sou iniciado para Oxóssi no Candomblé, tá, gente? Sou iniciado para Oxóssi, agora faço 28 anos de iniciado para Oxóssi com Oxum, dentro do Candomblé, tá? Há uns anos atrás, eu tive um encontro aí com o povo do culto tradicional, Ixexelabá, me permiti a conhecer, foi uma época que eu estava afastado do Candomblé, me permiti a conhecer esse culto, ok? E conhecendo este culto, foi me orientado uma iniciação para o Oxum, tá? Dentro do culto africano, gente, vamos dizer que o culto de orixá africano é como se fosse o Candomblé do Brasil, só que ele é nigeriano, é Ixexelabá que chama, tá? Mas digamos que poderia ser Candomblé da Nigéria, tá? Mas é Ixexelabá. Dentro deste culto, você pode ser iniciado para qual orixá você quiser e necessitar. Não existe uma regra, tá? Você jogou lá e viu que há necessidade de você receber a força daquele orixá, você recebe, ponto, tá bom? Mas lembro do que eu acabei de falar para vocês. Eu não estava bem comigo, eu não estava bem com o Candomblé, eu estava afastado, perdido, decepcionado. Neste momento eu encontrei essas pessoas e sim, eu quis me iniciar dentro desse culto e me iniciei para o Orixá Oxum. Sabe por que para mim fez sentido? Porque já fui iniciado para Oxóssi com Oxum, ponto, dentro do Candomblé com 16 anos de idade. Minha Oxum, como eu vim numa casa de uma casa de Angola, nação de Angola, com 1 ano de santo, na minha obrigação de 1 ano de santo, após essa obrigação, eu já comecei a virar em Oxum. Então eu sou um Ori que eu recebo, eu viro, entro em transe tanto com Oxóssi quanto com Oxum. Tá? Então para mim aquilo estava dentro do contexto, não saía fora do contexto. Para mim, aqueles 2 orixás são os meus e ponto, tá? E eu sentir ter a força de Oxum na minha cabeça, no meu corpo, mais intensificada, para mim, soou bem. O meu Ori aceitou bem aquilo. E eu me permiti passar por essa iniciação, ok? Foi isso que aconteceu que um rapazinho aqui me perguntou para eu explicar melhor. Mas foi isso, tá? No Candomblé não é assim. Por que esse culto faz isso? Por que o Ixexelabá faz isso? Porque eles não cultuam caminhos de orixá. Eles não iniciam pessoas e nem cultuam orixás por caminhos, tá? Por a famosa qualidade do santo. Não, eles não sabem disso, eles não gostam disso, eles não entendem disso e eles não praticam isso. Dentro do Candomblé, a gente pratica os caminhos do orixá.
Por isso que a gente não tem necessidade de iniciar o filho de santo para vários orixás, porque na iniciação a gente já faz o caminho, tá? Se aquela pessoa precisa da força, é iniciado para Oxóssi e precisa da força intensificada de Oxum, a gente já faz no caminho da iniciação do orixá. Consegue entender? E nesse culto africano não tem isso. Então, como eles não têm, eles acham e é normal iniciar para vários orixás. Para quê? Para que se forme esse caminho aí que a gente já tem aqui na nossa primeira iniciação, na nossa única iniciação. Essa é a explicação mais sensata. Pessoal, vamos chegando aqui, estamos aqui chegando ao final de mais uma live. Eu já tô com a boca seca de tanto falar. Muito obrigado por todos vocês. Rubi, minha linda, como você está? Que saudade. Motumbaxé, Motumbá. Na verdade são ensinamentos de vivência, né? São fatos que eu vivenciei, que eu vivencio no meu dia a dia. Então assim, não é porque eu sou maior do que ninguém, porque eu entendo mais do que ninguém, não tem nada a ver. É porque eu tenho experiência. Quando eu falo aí que é necessário o Iaô cumprir seus 7 anos, é por conta dessa experiência que ele tem que ter. Uma hora, quando ele tiver maior de idade dentro do orixá, ele vai ter competência de sentar também, de ensinar os outros. É dessa forma que tem que ser. A gente não pode querer atropelar as coisas, tá? Cumpra aí com a idade certinha de vocês, de orixá. Não queiram tirar santo da casa antes de 7 anos de iniciado. Não queiram fazer isso. Se são zeladores, se são zeladoras, então já conversa com o Babalorixá, com a Iolorixá, já para ir organizando esse caminho de vocês, para quando tomar a obrigação de 7 já tá tudo ajustado, tá? Se sentir uma resistência do pai e da mãe ali em não querer apoiar vocês nesse caminho de sacerdote, então você sabe o que tem que fazer, né? O seu caminho é seu, o destino é seu. Se você deixar de cumprir ele porque seu pai e sua mãe santo não quer, aí quem vai se ferrar é você. Português bem claro. Então procure aí se alinhar com o destino de vocês, tá? Se alinhar com a espiritualidade de vocês. O que eu vim fazer na Terra? Não é só cultuar orixá não, gente. A gente tem que saber para que a gente está cultuando orixá. O jogo de búzios fala isso para vocês, se vocês quiserem. Para mim, ele sempre fala. Quando eu entendi o jogo de búzios me falando isso, para mim tudo fez sentido. Virou uma chave na minha vida e tudo fez sentido. Então você tem que saber o que você tem que cultuar, para que você tem que cultuar, de que forma você tem que cultuar, e assim você seguir. Seguiu, vai dar tudo irê, vai dar tudo certo, você vai ser feliz, vai se sentir pleno e realizado. Tá bom? Agradeço a todos vocês que me acompanharam, que ficaram aqui até este momento. Como de costume, né? Desejo que vocês tenham uma ótima, abençoada e feliz semana na fé de Olodumare, na fé de todos os orixás. Que Babami Exu abra os caminhos de vocês, dê bom ori para vocês tomarem decisões corretas, tomarem decisões certas. Márcio, agora é a hora dos coraçõezinhos que vocês sabem que eu amo, hein? Por favor, meus coraçõezinhos. Babá tá com a garganta seca, com o estômago vazio, quer coraçãozinho para ficar animado. E assim, que a nossa semana seja muito abençoada, cheia de propósitos, cheia de pensamentos positivos, cheio de irê, cheio de felicidade. Deseja para o próximo aquilo que você quer para você, porque assim o universo ele vai te retribuir, o universo vai trazer isso para você sem que você precisa se preocupar. Tá? Você vai dormir, você vai acordar e o universo vai estar conspirando a seu favor. Deseja o bem, mesmo para aquelas pessoas que você sabe que não gostam muito de você, deseja o bem para elas também, tá bom? E se vocês se depararam com algum babalorixá, alguma ialorixá que foi contra tudo isso que nós conversamos aqui, que fez de uma forma totalmente diferente e prejudicial à vida de vocês, aprendam com esses erros deles, para que vocês não se tornem babalorixás e ialorixás como essas pessoas se tornaram. Vamos ser melhores.
Eu falo muito da nossa leva, a nova leva de Babalorixá e de Alorixá da nossa religião, né? Então vamos seguir nessa fé, tá? Para que a gente seja melhores do que aqueles que se tornaram pessoas ruins ou sem compreensão, não querendo atacar nem ofender ninguém. Mas que assim seja, para que os nossos orixás, o nosso culto se propague de forma maravilhosa e estrondosa. Um beijo no coração de vocês e até domingo, 21 horas aqui, tá bom? Beijo!